falar de um tema muito interessante do cálculo a várias variáveis, que é a derivada direcional. Nós já estudamos anteriormente as derivadas parciais, que não deixavam de ser derivadas direcional. Porque, por exemplo, quando eu derivo em relação a x, a gente anda paralela ao eixo x. Então eu estou andando na direção do eixo x. É como se eu seguisse um vetor que está apontando, por exemplo, o vetor i da base canônica, né? Quando a gente derivava em relação a y, a gente deriva na direção do y. Então a gente caminha paralela ao eixo y, né? É como se eu estivesse seguindo um vetor. Por exemplo, o vetor j, que me dá a direção do eixo y. O que a gente quer fazer agora é generalizar. Por que seguir só a direção I e J? A gente poderia seguir uma direção escolhida, né? Teria infinitas direções. É como se eu olhasse para o chão, tivesse um ponteiro dizendo para onde eu vou seguir. Então tem infinitas possibilidades. Se eu pensar num relógio, o ponteiro pode girar para qualquer direção, certo? Então, por exemplo, pensa que você está numa montanha, né? Você repara que dependendo, se você está olhando lá no chão, dependendo de onde está apontando o vetor, se você for tomar como referência esse ponteiro lá no chão, dependendo da trajetória que você seguir, você vai subir ou vai descer, tá? A relação que a gente vai ter é de retas tangentes, né? Se eu tenho uma reta assim, se eu for para lá eu subo, se eu vou para cá eu desço. Só que a gente não está vendo o gráfico, a gente vai tentar ver isso via uma conta, uma taxa de variação. Vamos ver como é que funciona. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre derivada direcional, que é uma maneira de generalizar o que a gente já havia feito com derivada parcial. As derivadas parciais, na verdade, elas eram derivadas direcionais também. A diferença é que nós queríamos, por exemplo, quando derivava em relação a x, a partir de um ponto P, a gente andava na direção paralela ao eixo x, né? Com isso a gente fazia o y congelar, né? O y parado, né? E derivar em relação a y era andar paralelo ao eixo y, né? Fazendo o y parar. O que a gente quer fazer agora é definir uma direção, que aqui está representado por u, né? Eu poderia até traçar a partir da origem uma reta, né? Uma reta, e eu quero andar paralela a essa reta, ou seja, a partir do ponto P eu quero andar nessa direção aqui, né? A gente vai falar o tempo inteiro direção, mas o sentido ele é importante, a gente vai andar no sentido do vetor também. Então, se eu trazer lembrando que um vetor, né? Ele pode ter direção, sentido e intensidade. Então, eu vou trazer ele para cá, né? Sem mudar a direção, sentido e intensidade desse vetor. Então, andar na direção de u seria andar nessa direção e nesse sentido. Se eu, por exemplo, pegar aqui o vetor i, né? Esse aqui era o vetor i da base canônica, derivar em relação a x era andar na direção do vetor i, né? E quando a gente andava na direção do y, aqui a gente teria o vetor j da base canônica, né? Então a gente andava nessa direção aqui, tá? Ou seja, a partir do ponto P, eu andava na direção de i, eu estava fazendo derivada em relação a x. Andar na direção de y era andar na direção do j. E agora a gente quer andar numa direção u, onde u pode pensar que é um ponteiro, né? Como se fosse um ponteiro de um relógio, né? Que está apontando, que inclusive poderia ser a direção i e a direção j. Se eu pensar que aqui é o y e aqui é o j, tá? Então, porventura, o nosso u pode ser o próprio i e o u poderia ser esse próprio j, né? Bom, geometricamente, a gente tinha visto que as derivadas direcionais representavam inclinações de retas tangentes, né? Se eu prolongar, por exemplo, aqui, né? Esse ponto aqui, e traçar uma interseção, a gente tinha uma curvinha, alguma coisa assim, né? Derivar em relação a x era calcular a inclinação dessa reta, era uma taxa, né? Era um número que, por exemplo, se eu andar para cá na direção de i, eu estaria descendo por cima dessa superfície S, né? Ou pela essa curva de interseção. Pelo fato dessa inclinação aqui, isso aqui seria a derivada de f em relação a x no ponto P. Isso aqui, nesse desenho, seria um número negativo, né? Para lá seria positivo, porque se eu andasse na direção, no sentido oposto ao i, nós estaríamos subindo, né? Ainda nesse desenho aqui, se eu fosse derivar em relação a y, né, é como se a gente pegasse uma curva de interseção aqui assim, né? A derivada parcial em relação a x é como se eu pegasse uma reta aqui, né? A inclinação dessa reta era a derivada de f em relação a y no ponto P. Nesse meu desenho aqui também seria um número negativo, indicando que eu iria descer, né? Se eu seguisse no sentido oposto ao j, eu iria subir, né?
O que a gente quer fazer aqui agora é calcular a inclinação dessa reta que está em azul claro aqui, né? Ou seja, eu estou seguindo a direção em sentido do vetor U, então eu estou nesse ponto, em vez de seguir o I ou o J, eu estou seguindo a direção U, olhando lá para o chão, né? O U indicando lá, né? Bom, vamos resgatar aqui a definição de das derivadas parciais. Lembra que quando eu derivo em relação a x, a gente congela o y e faz uma perturbação no x, né? Então a gente faz o x se mover através de um parâmetro h, né? Quando eu derivo em relação a y, aí é o x que está congelado e a gente faz o y se mover, faz uma perturbação no y, fazendo um parâmetro aqui, um parâmetro h, onde a gente tinha o limite, como se fosse o limite lá do cálculo 1, né? Onde o h está tendendo a zero. É uma única variável se movendo. Então, por exemplo, ou o x se move ou o y se move, tá? Então, a gente calcula a imagem, lembrando que aqui é o ponto P, a gente fazia a imagem do ponto P, e aqui, na verdade, era a imagem de um ponto que estaria sobre uma reta paralela ao eixo x, né? Então, como se fosse essa reta aqui, né? Isso aqui é uma reta paralela ao eixo x, isso aqui é uma outra reta lá no meu domínio, né? Uma outra reta paralela ao eixo y, né? Então, vamos pegar esses pontos que estão sobre essa reta, é o f do ponto, mas vamos olhar só o ponto, vamos só olhar o meu domínio. Então, aqui peguei o ponto que está no domínio. Repara que eu posso desmembrar esse cara como sendo o próprio ponto P, né? Então, esse aqui é meu ponto P, e aqui é o meu vetor I da base canônica. E aqui, né? Porque lembra como é que a gente faz essa multiplicação? Eu faço H vezes 1, vai dar H, somado com x0, dá x0 mais h. H vezes 0 é 0, somado com y0 dá y0, né? Então, a gente tinha aqui, na verdade, uma equação, né? Que a gente chama isso aqui de equação paramétrica. É como se fosse um caminho, no caso aqui é um caminho retilíneo, né? Eu vou botar assim como se fosse uma R de T, né? Uma R de H nesse caso. Eu poderia usar T se eu colocasse aqui no lugar do H um P mais T I, né? É uma R de H, né? Da mesma forma que eu poderia quebrar esse ponto aqui, né? Dessa forma, onde aqui tem um errinho, né? Tem uma troca aqui, né? Aqui é 0 e aqui é J, né? Opa, aqui é 0, aqui é 1, que representa o J, né? Porque, ó, H vezes 0 é 0, mais x0 vai dar x0. H vezes 1 é H, né? Somado com y0 vai dar y0 mais H. Só para a gente enxergar que eu estou pegando aqui o ponto P e somando com o múltiplo do vetor J. Só para a gente entender isso aí melhor, então é como se isso aqui fosse uma S de H, ou seja, um outro caminho, né? Então, por exemplo, quem seria o que eu tinha chamado ali de R? É uma reta aqui, ó. Se eu pegar o vetor I e trazer ele para cá, né? Eu teria o vetor apontando na direção do eixo X, né? Então, o que seria o eixo X? É uma equação paramétrica para o eixo X, e seria pegar o vetor I e multiplicar ele por um parâmetro H, pensando que esse H, né, poderia ser qualquer número real, né? Então, eu vou gerar uma reta. Quando eu pego e somo o ponto P, eu vou transladar essa reta para cima do ponto P. Então, isso aqui seria uma equação paramétrica, que eu tinha chamado ali de R de H, como sendo um caminho retilíneo dado por P mais HI, né? Então, essa é uma reta paralela ao eixo x, né? Então, quando a gente derivava parcialmente em relação ao x, a gente estava andando na direção e sentido do vetor i, né? Essa outra reta aqui, ela vem do eixo y, né? Porque se eu pegar o vetor j e multiplicar ele por um h, eu vou gerar o próprio eixo y, como se fosse aqui um h vezes o vetor j, né? Pensando que esse j é o vetor da base canônica e o h seria uma coisa qualquer. Quando eu somo um p aqui a esse HJ, a gente vai gerar um outro caminho, né? Que ali eu tinha chamado de S, né? SH, né? Então, derivar, como se aqui fosse o meu J, né? Aqui é o meu J, né? Que são vetores unitários, né? Eles moram dentro de um círculo de raio 1. Então, é um ponteiro onde o tamanho desse ponteiro mede 1, tá? Bom, o que a gente quer fazer agora é generalizar. Eu não quero só andar na direção de I, eu quero andar ou na direção de J. Eu quero andar numa direção qualquer. Suponho que eu posso aqui colocar um U, né? Mas esse U pode estar para cá, pode estar para cá, eu tenho infinitas possibilidades para onde seguir, né? Inclusive, eu poderia seguir a própria direção I em sentido, né? E o J. Mas agora a gente tem a opção de seguir no sentido oposto, né? Menos I, menos J, ou seja, infinitas possibilidades. Então, vou pegar esse vetorzinho que está em vermelho, vou arrastar ele para cima do ponto P, né? Então, vou botar ele aqui, ó.
A gente vai ver já já a necessidade desse vetor U ser um vetor unitário, ou seja, ele vai morar na circunferência centrada no ponto P e raio 1. Ou seja, o que eu vou fazer é o seguinte, se eu pegar o vetor U e multiplicar por um H, a gente vai gerar uma reta aqui, né? Isso aqui seria o H vezes U, né? Se eu somar com o ponto P, eu vou traçar uma reta passando pelo ponto P com a direção e sentido do vetor U. Então, aqui ficaria P mais HU, tá? Aqui é como se fosse um novo caminho, né? É como se fosse, eu usei o R e S, vou usar, sei lá, uma outra letra, vamos supor que seja Q, né? Uma Q de H. E Q de H para a gente é uma reta que passa pelo ponto P e é paralela ao vetor U. Tá? Então, calcular a derivada direcional seria andar na direção dessa reta aqui, né? Nesse caminho aqui, tá? Bom, o que a gente está querendo na prática é ver a inclinação dessa reta aqui, né? Tá dizendo o seguinte, se eu estiver parado num ponto P, que é equivalente ao ponto A, lembrando que o ponto A, ó, o ponto P é o ponto de coordenada x0, y0 está lá no meu domínio, o ponto A é quando eu pego o ponto P e acrescento a coordenada z, onde esse z0 é a imagem de x0, y0, ou seja, projeto o ponto lá na função, estou parado nesse ponto, né? Então está dizendo o seguinte, ó, se eu seguir, se eu estiver olhando lá para o chão e o vetor U estiver apontando para cá, está dizendo o seguinte, eu vou subir ou vou descer? Nesse meu desenho, iria descer, né? Então essa inclinação seria negativa. Se eu andar no sentido oposto, eu iria subir. Então a inclinação seria positiva. E se a reta estivesse paralela ao chão, eu não iria nem subir nem descer. Eu iria andar no mesmo nível, né? Então a derivada direcional para a gente ele é uma taxa também, é um número. Se for positivo, significa que eu subo. Se for negativo, significa que eu desço, né? E se for zero, significa que eu não subo nem desço, eu fico no mesmo nível, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente acabou de escrever que essa continha aqui, né, é dado por retas, né, paralela ao x, paralela ao y. Então a gente vai calcular o f desses caras, né, ou seja, dos pontos que estão na reta. Então eu vou reescrever as derivadas parciais agora num formato um pouco diferente, no formato vetorial. Então é a mesma definição, né? Só que aqui, ó, derivar em relação a x é andar na direção do vetor y, passando pelo ponto P. Derivar em relação a y é andar na direção e sentido do vetor j, passando pelo ponto P, né? Então a gente vai inventar uma outra notação, né? Só para a gente poder generalizar agora, né? Ó, derivar em relação a x era derivar a função f andando na direção do vetor i. Andar na direção em sentido do vetor i, passando pelo ponto P, era equivalente a andar paralelo ao eixo x, né? Andar na direção do vetor j e sentido, passando pelo ponto P, era equivalente a andar na direção do eixo y, paralelo ao eixo y. Então essa era a definição que a gente tinha de derivada direcional. O que a gente vai fazer agora? Vai generalizar, né? Vai supor que U é um vetor unitário, né? E isso é muito importante, vamos entender por quê, né? Eu só estou trocando daqui para cá o vetor U, onde U pode ser qualquer coisa dentro daquele ciclo de raio 1. Inclusive o U pode ser I, ou o U pode ser J. Daí a necessidade dele ser unitário, porque I é unitário e J é unitário. São os vetores da base canônica, né? Então, como a gente quer generalizar, se ele não fosse unitário, a gente precisaria torná-lo unitário para que esses dois casos se encaixem dentro desse caso geral. Tá? O que a gente está fazendo agora é criar uma definição inspirada nessas duas. Por isso a exigência do vetor U ser unitário, porque porventura o U poderia ser o próprio I, o U poderia ser o próprio J. Tá? Então, uma vez definida, vamos abrir agora essa fórmula aqui, vamos calcular o que seria o P mais HU, né? Ou seja, aquela reta que eu chamei de Q, né? Q de H. Ó, isso aqui é aquela retinha que eu tinha chamado de Q vezes H. Vamos olhar quem seria esses caras aqui, né? Ou seja, os pontos que estariam nessa reta aqui, ó, tá certo? Quem seria esses caras aqui? Ó, vamos abrir. O ponto P é o ponto de coordenada x0 e y0. É um vetor AB aqui, né? Só lembrando que ele precisa ser unitário. Se ele for unitário, lembra que a norma de U, a gente faz raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso aqui, essa continha teria que dar 1. Né? Se levarmos os lados ao quadrado, é como se fosse A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1. É como se fosse a equação da circunferência centrada aqui na origem raio 1. Né? Então a gente estaria olhando essa circunferência aqui, tá certo? Bom, fazendo as continhas, o H vezes A vai dar HA mais x0, né?
H vezes B dá HB mais Y0. Então aqui a gente, na verdade, fazer o F desse ponto é fazer F de um ponto dessa cara. Então o F de P mais HU é o F de um ponto dessa cara, né? E a gente estava subtraindo o F de P, de acordo com a definição que eu tinha acabado de colocar aqui, ó. Então eu estou colocando a mesma definição, a diferença que é o F de P, eu abri o ponto. E aqui é pontos lá na reta, né? Ou seja, um ponto no R2 que a gente abriu aqui em coordenadas. Então aqui é o meu X. E esse aqui é o meu Y, né? Tá certo? Ó, só até chamar a atenção que esse X, ele se move conforme o H, né? Então é um X de H. E esse Y se move conforme o H se move. Então é um Y de H, tá certo? Então eu tenho uma F que depende de XY e o XY dependem de H. Pois XY0 é constante, AB também é constante. Então XY0 é o ponto P, vai ser fornecido, AB são as componentes de um vetor unitário U, que também vai ser fornecido, né? A gente vai escolher para onde seguir. Então vamos ver como é que fica essa definição aqui, né? Ó, vou dar um apelido, porque se você for olhar bem, todo mundo depende de H, né? Isso aqui é como se fosse uma função lá do cálculo 1, um limite do cálculo 1, que eu posso colocar assim, ó. E se eu chamar esse cara aqui de uma G de H, né? Ou seja, é o F de P mais HU, ou equivalentemente esse cara aqui aberto em componentes, esse aqui é o X, e esse aqui é meu Y, né? Essa G de H, olha como é que ficaria o limite. Se eu for olhar bem, o G de 0, fazendo H igual a 0, vai zerar essa parte aqui, vai dar X0, né? E aqui vai dar Y0, vai zerar esse pedacinho. Com isso eu posso olhar que esse cara aqui, na verdade, é o G de 0, e esse aqui é o que eu chamei de G de H. Olha como é que vai ficar, né? Ou seja, tentando limpar um pouquinho, né? Porque a função tinha duas variáveis, mas cada uma das duas variáveis depende de uma. Indiretamente a gente tem um limite lá do cálculo 1. Né? Que era o limite de G de H menos G de 0 sobre H. Se fosse lembrar bem, isso aqui é justamente a definição de derivada, né? Definição de derivada. Derivada ordinária, né? Lá do cálculo 1. E é justamente a derivada da função G calculada num ponto onde o H vale 0. Seria o G' de 0. Então, o limite a gente fez uma definição, renomeou para poder tentar lembrar, fazer uma associação lá com o cálculo 1, viu que isso é G' de 0, está dizendo o seguinte, ó, se eu descobrir como calcular G' de 0, eu estou descobrindo uma maneira de calcular a DF, a derivada direcional de F, no ponto P, na direção do vetor U, tá? Então, nesse momento, eu preciso calcular, descobrir uma maneira de calcular G' de 0. Bom, a definição, ela já está pronta, né? Se eu precisasse calcular a derivada direcional pela definição, ela está pronta, ela está aqui, né? Pode ser escrito dessa forma ou dessa forma, tá? Então, repare que eu faço uma perturbação tanto no x quanto no y, né? Se a gente for olhar lá no gráfico, né? Quando a gente derivava em relação a x, ó, a gente andava na direção do x, o y estava constante, ó. O x variava aqui embaixo, né? Já quando a gente derivava em relação a y, o y está se movendo aqui, né? Mas o x estava parado no x0. Só que agora quando a gente anda na direção em sentido de um vetor qualquer, ó, tanto o x e o y se movem, né? Quando eu vou pegando aqui, ó, o x andou, saiu do x0 e o y saiu do y0. Se eu fosse me movendo aqui, ó, repara, o x está variando e o y também, né? Bom, então vamos voltar lá no que a gente tem, né? Tentar descobrir quem é G' de 0. Olha só que interessante. A gente viu a regra da cadeia caso 1, né? A gente acabou de falar que a G de H é uma função f que depende de x e de y, mas esse x, ele depende de H. E o y também depende de H. Então, eu tenho uma função de duas variáveis, onde cada uma das duas variáveis depende de uma única variável. Exatamente a regra da cadeia caso 1. Tá? Só fazendo analogia, o H está fazendo o papel do T lá, né? Então, calcular G' de H, ou seria equivalente a calcular dg dH, né, para um H qualquer, seria calcular a derivada da f em relação a x e faço a derivada do x em relação à variável h. Regra da cadeia, né? Passo para a segunda variável, deriva a f em relação à segunda variável y e derivo o y com relação a h. Então, a gente tem quatro derivadas aqui, duas parciais e duas ordinárias, né? Bom, só que a gente quer a derivada, a gente quer G'
com h igual a zero, né? Lembrando que isso aqui é a notação mais simplificada, a notação geral são as derivadas parciais calculadas no xy dependendo de h, e a gente quer fazer o h igual a zero. Aqui a gente tem as duas derivadas ordinárias, né? Essa é a derivada de x e a derivada de y, mas nesse momento fazendo h igual a zero. Então, olha o que vai acontecer. Eu preciso saber quem é x e y associado com h igual a zero, se zerar o h aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Eu vou trazer esses dois caras aqui para frente, ó. Trouxe para cá. Olha o que a gente tem. Vamos calcular o x associado ao h igual a zero. Vai zerar esse pedacinho aqui, vai dar x0. Vou fazer o h igual a zero aqui, o y no zero vai dar y0. Ou seja, isso aqui na verdade é o ponto P, né? Da mesma forma que a gente olhar as derivadas, ó, a derivada ordinária aqui, ó, quando eu derivo x0 é 0, que é constante, a derivada do h, porque eu estou derivando em relação a h, é 1, então vai ficar a vezes 1 mais 0, vai dar a, né? E aqui, a mesma forma como derivar o y em relação a h, a derivada do y é 0, porque ele é constante, a derivada do h é 1, vai ficar b vezes 1, vai dar b. Isso para qualquer h, mas a gente quer com h igual a 0, mas como ele não depende de h, para qualquer h vale AB, respectivamente, aqui também vai valer AB. Se você olhar bem, isso aqui é o vetor U. Ou seja, pegando a fórmula da derivada da regra da cadeia caso 1, substituindo aqui as derivadas do x e do y, né? E calculando aqui as derivadas parciais no ponto P, olha que a gente tem um produto escalar entre dois vetores, né? Um deles é o próprio vetor AB, o outro é o vetor gradiente, né? Que acabou de nascer aqui agora, na verdade, né? A gente vai chamar esse cara aqui de vetor gradiente. Então, lembra como é que é o produto escalar? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, né? Então, esse cara aqui é o meu vetor U. Isso aqui a gente vai dar um nome para ele, vai chamar de vetor gradiente de f no ponto P, tá? Esse símbolo aqui é uma letra grega que a gente vai chamar ele de nabla, né? É o nabla de f ou gradiente de f, tá? Então, a derivada direcional é uma definição, né? Nós temos aqui uma definição de derivada direcional de f no ponto P. Basta fazer um produto escalar entre dois vetores. Um é o vetor que me dá a direção, que eu posso ter infinitas possibilidades, né? O outro é o gradiente do ponto P. Bom, quando eu estou parado no ponto P, pensando que o P está fixo, o gradiente é um vetor fixo também. Ele vai estar apontando para algum lugar, como se tivesse um vetor assim, gradiente aqui é o ponto P. Aqui é o gradiente. Agora, o U a gente escolhe, eu posso seguir para infinitas direções, inclusive a direção I e a direção J, né? Agora, o U a gente escolhe, são infinitas possibilidades para o U. O que a gente precisa só fazer é unitário, mas o gradiente não. Quando eu estou num ponto, o gradiente não muda naquele ponto, né? Só se eu sair do ponto para outro, aí o gradiente teria que recalcular. Então, esse é o gradiente. É um vetor que guarda nas suas componentes todas as derivadas parciais de primeira ordem, né? Bom, olha uma observação, lembrando que o U poderia ser qualquer coisa, inclusive o U poderia ser I, lembra que eu precisava que ele fosse unitário? Então olha quem seria a derivada de f em relação, no ponto P, na direção do vetor I. Isso seria o gradiente de f no ponto P vezes I, de acordo com a definição. Já quando eu escolho o U igual a J, que seria a derivada de f no ponto P, né, seguindo a direção e sentido do J, que seria também o gradiente de f, vezes o vetor J. Mas, ó, quem é o gradiente? É um vetor que guarda nas suas componentes as derivadas parciais de primeira ordem, né? Lá no ponto P. E o vetor I é o vetor 1, 0. Nesse caso aqui de baixo é o gradiente, né? Derivada parcial de f em relação a x, derivada de f em relação a y no ponto P. Só que aqui o vetor J é o vetor 0, 1. Olha quando eu faço esse produto aqui, ó, esse vezes esse vai dar derivada de f em relação a x no ponto P vezes 1, e essa aqui eu vou somar com a derivada vezes 0, que é y, né? Que é y. Só que vai vezes 0. Vai dar esse cara aqui, ó, só para bater a definição, né? Lembrando que se eu não tivesse escolhido ele unitário, vamos supor que eu pego o vetor I e dobro de tamanho, né? Então aqui seria 2, 0. Aí a derivada não ia bater com a definição, e seria o dobro da derivada, como se fosse uma reta mais inclinada. Então não faria sentido. Então por isso a necessidade do U ser unitário, para poder esses casos particulares se encaixarem dentro do caso mais geral possível, né? Então aqui eu vou fazer um produto também, aqui também, ó, que vai zerar, né? A primeira parcela, a segunda vai dar exatamente a derivada de f em relação a y no ponto P que está multiplicado por 1. Ou seja, os casos particulares de derivadas parciais encaixaram com derivada direcional. Agora a gente tem uma fórmula, né, para calcular em qualquer direção, uma direção U, apenas exigindo que esse vetor seja unitário. Uma observação interessante, quando o vetor não for unitário, eu
tem que normalizar. O que é normalizar um vetor? É dividi-lo pela sua própria norma. Então, a única exigência que a gente vai fazer é que ele não seja nulo. Bom, se eu falo que ele é unitário, obviamente ele não é nulo. Mas se eu falo assim, ó, você já vê uma direção qualquer, a gente precisa exigir que ele seja não nulo. Ou seja, a norma dele não pode ser zero. Porque quando eu pegar um vetor e divido pela sua norma, ele passa a ser unitário. Ou seja, esse continho aqui eu faria a norma de U, né? Isso aqui seria a norma desse cara, né? Então, que é V dividido pela norma de V, né? Onde esse cara aqui é um escalar e esse cara aqui é um vetor. Então, vai ficar a norma do vetor e o escalar eu posso tirar. Como ele já é positivo, vai ficar ele dividido por ele mesmo. Isso vai dar 1, porque eu sei que ele não é o vetor nulo, né? Então, essa aqui, na verdade, é até uma fórmula até mais geral ainda, porque eu posso pensar que V é apenas uma direção qualquer que não seja um vetor nulo, né? Então, a gente normaliza, né? Por exemplo, se o V já for unitário, eu vou dividir por 1, aí cai naquela fórmula que a gente acabou de colocar. Então, essa aqui é uma fórmula mais geral ainda, né? Vou pegar um exemplo, um exemplinho, onde foi dada f, o ponto e o vetor. Então, assim, operacionalmente, a conta é simples, porque eu vou precisar do gradiente, ó, vou botar assim, ó, gradiente de f num ponto qualquer, né? Então, é derrom f, derrom x, derrom f, derrom y. Lembrando que as derivadas são sempre num ponto xy do domínio. Quando eu não coloco nada, eu estou indicando que é uma regra geral, né? Então, aqui a gente vai calcular a derivada de f em relação a x. Aqui vai dar menos 4x, certo? Porque a derivada da primeira e da última parcela não depende de x, então a derivada vai ser zero, né? Já quando deriva em relação a y, a derivada da primeira e da segunda parcela não depende de y, a derivada vai ser zero. Então, aqui vai dar menos 6y, certo? Só que eu preciso do gradiente calculado no ponto P. Então, o gradiente calculado no ponto P, ou seja, no ponto onde o x vale 2 e o y vale 1, aqui daria menos 4 vezes x e menos 6 vezes y, né? Então, substituindo aqui o x igual a 2 e o y igual a 1, eu vou ter aqui o gradiente de f no ponto P, que vai dar o vetor de componentes menos 8 e menos 6. Eu usaria esse vetor aqui para qualquer direção, inclusive a direção I e a direção J. Mas nesse momento aqui foi dado um vetor não nulo, o vetor V. Primeira coisa aqui que a gente precisa checar nesse vetor se ele é unitário, né? Calcula a norma dele, né? Se a norma não for 1, eu tenho que dividir ele pela norma. Aqui é a raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais o quadrado de menos 3, não é isso? Então aqui eu até coloquei um que vai dar uma continha com um quadrado perfeito, né? Aqui vai dar 16, aqui vai dar 9. 16 mais 9 é 25, raiz de 25 é 5. Mas não precisaria ser quadrado perfeito, tá? Eu coloquei aqui só como primeiro exemplo, né? Então, a norma de V é 5. Ou seja, quem seria a derivada direcional de f no ponto P, seguindo a direção de V? É o próprio gradiente de f no ponto P, vezes o vetor V, dividido pela sua norma. Porque, como ele não é unitário, esse cara aqui, ele dividido pela norma, ele passa a ser unitário. Então, a conta que a gente tem é o gradiente, que é o vetor menos 8 menos 6. Eu vou pegar o vetor V, que é o vetor de componentes 4 menos 3, e vou dividir ele pela norma, que é 5, né? Eu posso dividir já aqui pela norma, colocar 4 quintos e menos 3 quintos, e depois fazer o produto escalar. Ou eu posso até fazer a conta primeiro, fazer o produto escalar e depois dividir pela norma. Tanto faz, né? Tanto faz, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, vai ficar tudo dividido por 5. Vou fazer aqui, ó, menos 8 vezes 4, isso vai dar menos 32, certo? E aqui, menos 6 vezes menos 3, menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar mais 6 vezes 3 é 18, tá certo? Então aqui eu tenho uma continha para fazer, vou fazer 32 menos 18, quanto é que vai dar isso aí? Isso vai dar 14. Então essa continha aqui deu 14 quintos. Repara que isso é um número positivo. Se eu tivesse falado assim, ó, ao tá parado no ponto P, né? Sobre essa função f aqui, na superfície dessa função f, tá? Eu vou subir ou vou descer se eu seguir a direção desse vetor? No caso, o sentido também, né? Eu vou subir, porque a taxa é positiva, tá? Aí eu preciso perguntar, com que taxa? A taxa é de 14 quintos, né? Só para ter uma ideia, isso aqui é a inclinação da reta tangente. Se a reta fosse inclinação igual a 1, seria um ângulo de 45 graus, né? Π sobre 4. Então é uma reta bem inclinada. Daria até para descobrir quem é esse ângulo aí, calculando a tangente, né? Ó, a gente não falou, mas a gente poderia generalizar o exemplo, né? Fazer a definição lá via limite para uma função de 3 variáveis, de várias variáveis. A gente cairia na mesma conta. Seria também um produto escalar, ou seja, a derivada de f no ponto P na direção de um vetor V
não nulo é o gradiente do vetor no ponto P vezes o vetor não nulo dividido pela norma dele, né? Se ele não for unitário, a gente já está normalizando com essa fórmula. Repare que essa fórmula não disse se os vetores estão no R2, no R3 ou no Rn, tá? O que precisa é ele sempre estar no mesmo espaço, porque o produto escalar ele está sempre definido, sempre com vetores no mesmo espaço, né? Não tem como fazer um produto escalar com um vetor no R2 e outro no R3, tá? Ou estão os dois no R2, ou os dois no R3, ou na verdade os dois no Rn, tá? Então, ó, sempre três informações: a função, o ponto e o vetor, tá? Vou calcular a norma do vetor. Então tá aqui, ó. A norma do vetor v vai ser a raiz quadrada do quadrado de menos 1. Isso não vai dar espaço que eu vou colocar na linha de baixo aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. A norma do vetor v vai dar o quadrado de menos 1 mais o quadrado de 1 mais o quadrado do 2, certo? Isso aqui vai dar 1 mais 1 mais 4, vai dar raiz de 6, né? Ó, aqui não é um quadrado perfeito, deixa indicado, é um número irracional. O gradiente de f a gente precisa calcular. Ó, vamos calcular as derivadas parciais aqui. A derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y e a derivada de f em relação a z, tá certo? Então aqui vai ficar, ó, eu vou abaixar o 2, vou repetir a função do jeito que aparece, que é 3x menos 2y mais z. Aqui vai ficar a potência 1, né? Que abaixa um grau. E vou multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Só que é uma derivada nesse momento em relação a x, que vai dar 3, né? A mesma coisa vai acontecer para as outras derivadas aqui, né? Eu sempre abaixo a potência, repito a função, subtraio um grau. Todos vão ficar com potência igual a 1, né? A diferença é que, quando pela regra da cadeia até adaptada lá do cálculo 1, eu vou derivar em relação ao x ou y ou z. No caso aqui, só completando aqui, né? A derivada em relação a y é menos 2 e a derivada do que está aqui dentro em relação a z vai dar 1, né? Então essa é a derivada num ponto genérico do domínio, né? Só que a gente quer calcular isso aqui no ponto P. Ou seja, quando eu calculo a derivada de f em relação a x no ponto P, olha o que vai acontecer. Vai ficar 2 vezes 3 aqui vai dar 6, né? Aqui vai ficar 3 vezes 1. Vai dar 3. Aqui menos 2 vezes 0 vai zerar. E eu vou aqui somar com z. No caso aqui subtrair 1, né? Essa conta aqui vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12, né? Então, a componente x do vetor gradiente nesse ponto P é 12. Então, aqui, quando eu jogar aqui o x igual a 1, o y igual a 0 e o z igual a menos 1, olha o que vai dar. Ó, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Aqui vai ficar 3 vezes 1 é 3. Vou somar com z, né? Que é menos 1. A gente já sabe que essa conta sempre vai dar 2 aqui dentro, né? Então, vai ficar 2 vezes menos 4 dá menos 8, tá certo? E finalmente aqui vai ficar 2 vezes 1 é 2. Essa conta aqui dentro a gente já viu que vai dar 2, que é 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 0 é 0. Somado com z ou somado com menos 1, né? Vai dar 2. Isso aqui vai dar 4. Então, o que a gente tem? Nós temos aqui que a derivada de f no ponto P, seguindo a direção do vetor v, vai ser igual o gradiente, que é o vetor de componentes 12, menos 8 e 4, que a gente acabou de calcular essas derivadas aqui, 12, menos 8 e 4, vezes o vetor v, que é o vetor de componentes menos 1, 1, 2, que precisa ser normalizado, que é dividido por raiz de 6, né? Então, eu posso dividir aqui, ó, menos 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, posso racionalizar, né, fazendo raiz de 6 sobre 6, e depois fazer o produto escalar, ou fazer o produto escalar e dividir todo mundo por raiz de 6. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vai ficar 12 vezes menos 1, vai dar menos 12, vai ficar menos 8 vezes 1, vai dar menos 8. Vai ficar 4 vezes 2, que vai dar mais 8, né? E aqui está dividido por raiz de 6. O 8 corta com 12, isso vai dar menos 12 sobre raiz de 6. Por ser uma taxa negativa, significa que a gente iria descer nessa função aí, né? Não pensando em descer geometricamente, né? Até porque eu estou pegando a função de 3 variáveis, o gráfico estaria no R4. Mas descer no sentido de diminuir numa velocidade. Se eu pensar que a função média de temperatura, está dizendo que a temperatura vai decair se eu seguir na direção desse vetor U, né? Se eu pensar que a função média de campo magnético, significa que se eu cheguei a essa direção U, esse campo diminui de intensidade, coisa do tipo. Lembrando que aqui eu poderia racionalizar, né? Vai ficar menos 12, aqui vai ficar raiz de 6 sobre 6, né?
o que ficaria menos 2 raiz de 6 esse cara aí, tá? Raiz de 6 eu poderia aproximar aí, fazendo uma continha 2, alguma coisinha, vezes menos 2, mas isso aqui é negativo, significa que a gente vai descer a essa taxa, né? Bom, a gente acabou de ver nesse vídeo o conceito de derivada direcional. Nós temos aqui um ponto, né, ao qual, se eu projetar ele na função, é como se eu tivesse estacionado na superfície S, no ponto A, né? Então está dizendo o seguinte, né? Se eu andar nessa direção, a gente está andando paralelo a um vetor U, né? Se eu tivesse, por exemplo, andado nessa direção, é como se eu estivesse andando na direção do vetor I, ou seja, essa seria a derivada parcial em relação a x. Se eu estiver andando nessa direção, é a direção do vetor j, era a derivada parcial em relação a y, né? O que a gente está fazendo agora é generalizar, ter uma direção para seguir, que é como se eu estivesse colocando uma reta tangente à minha superfície, né, na direção do vetor u. Dependendo dessa inclinação, a gente vai descobrir se, ao sair desse ponto A, o primeiro passo, se a gente vai subir ou vai descer, ou até mesmo vai continuar no mesmo nível, né? Então, derivada direcional nada mais é do que uma taxa, ou seja, é um número, que se for positivo significa que eu vou subir, se ele for negativo significa que eu vou descer, e se ele for zero significa que eu ando no mesmo nível, né? Eu não vou sair daquele nível, vou ficar numa mesma curva de nível, tá? A conta é relativamente simples, nasceu aí um vetor chamado vetor gradiente, é um vetor muito importante para a gente, né? E a gente vai ver que ele é um vetor que aponta por uma direção muito especial, a gente vai ver que ele aponta na direção de maior crescimento da função, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, tá bom? Por hora a gente precisa saber sempre que eu posso fazer um produto escalar entre o gradiente e a direção que eu quero seguir, lembrando que essa direção precisa ser um vetor unitário. Nos vemos em breve.